as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que teu Espírito Santo, Pai, nos constrange esta manhã, nos direcione e, acima de tudo, traga entendimento da tua palavra e que esta palavra seja a única luz para os olhos da tua igreja. Em teu nome, Pai, nós oramos. Amém. Pode sentar? Há alguns meses, a comunidade cristã de todo o mundo tem sido abalada com o problema surgido na liderança da Igreja Católica Romana, desde a renúncia do antigo Papa, e aí todo tipo de especulação surge, eleição de um novo Papa, que vem, creio, com determinação de restaurar verdadeiramente os princípios da fé cristã no seio da Igreja Católica, porque uma crise vivida pela Igreja Católica afeta todos os cristãos. Todos os cristãos. A comunidade cristã como um todo é afetada. E nos enche de muita esperança quando nós vemos um Papa onde não negocia os princípios da fé cristã. Porque os princípios da fé cristã não podem ser negociados, eles são atemporais. Eles resistem ao tempo. Pode mudar a forma, pode mudar o trejeito, pode mudar a forma de expressão, tudo pode. O que não pode é alterar a coluna cervical do Evangelho. Não dá para adaptar isso. E é por conta dessas adaptações que a gente vem vendo ao longo da história, que a igreja tem se desviado do seu caminho, e aí gerando crises institucionais sem precedentes. E com isso, as pessoas começam a se afastar da igreja e de Deus, porque muita gente confunde Deus com igreja, muita gente confunde Cristo com cristianismo, e termina se decepcionando com a igreja e se afasta da igreja e de Deus, termina se afastando com o cristianismo e termina se afastando do Cristo. Esse é o grande problema que a gente tem visto. As pessoas estão longe de Deus, e quando a gente pergunta, você está longe de Deus por quê? Vem críticas à igreja, instituição, que é verdade, mas Deus não tem nada a ver com isso, Cristo não tem nada a ver com isso, essa bagunça toda gerada pela igreja, Deus não tem nada a ver com isso, ao contrário, Ele está doido para chupar o pau da barraca, porque não é possível que a igreja continue fazendo isso, como instituição. E essa confusão tem feito as pessoas se afastarem de Deus. O senso comum tem um entendimento completamente errado do que vem a ser um cristão. Não entende o que vem a ser um cristão. Aliás, muitos nem sabem o que é ser cristão. Ontem eu tive uma experiência que me deixou meio chocado. Eu estava assim num grupo, conversando com uma pessoa e falando sobre o cristianismo, sobre Cristo, sobre igreja, e um rapaz junto, de 16 anos, virou-se e fez: o que é cristão? O que é ser cristão? Cristão é católico, é? Eu digo, também. Mas o que é ser cristão? Eu digo, você, qual é a sua idade? Ele disse, 16 anos, estuda onde? Ele disse o nome, um colégio religioso, tradicional em Recife. Um colégio tradicional da fé cristã, e no entanto ele não tem nem noção do que é um cristão. Porque o que é que acontece? Esse rapazinho é vítima de uma caricatura completamente deturpada que a igreja cristã tem semeado no seio da sociedade. Deturpou completamente. Então as pessoas perdem completamente a referência do que é ser um cristão. E as coisas começam a parecer, mas não é. E é isso que o Senhor Jesus levanta nesse texto que foi lido agora, que nós vamos servir como base para a reflexão, quando Jesus diz assim, no finalzinho do Sermão da Montanha: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome expelimos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tem muita gente que parece, mas não é. Tem tudo, tem todo o trejeito, parece um cristão, parece que tem uma vida cristã, mas não é. Esses falavam no nome de Jesus, profetizavam no nome dele, até milagres faziam no nome dele, mas não era dele. Mas não era dele. E é isso que eu quero fazer alguns comentários antes de mostrar como as pessoas têm confundido o que é ser um cristão, o que é levar uma vida cristã. Alguns confundem vida cristã porque diz que eu creio em Deus. Eu creio em Deus e tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a partir daí eu sou um cristão. Não. Você pode acreditar em Deus, você pode crer que Jesus é Senhor, você pode crer que Jesus foi para a cruz e o sangue dele foi vertido por mim e por você, e não ser cristão. Pode ser. É aquele cara que diz que acredita em Deus, mas leva uma vida do jeito que quer. Leva uma vida sem nenhum critério. Leva a vida sem nenhum conceito. Apenas diz: eu creio em Deus. Quando a coisa aperta, ele corre para a igreja e diz: Senhor, me ajuda. Mas quando vai tudo no bem bom, é let it be. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Não está nem aí, nem se lembra. Nem se lembra que Deus existe. E constrói uma espiritualidade completamente distorcida, onde cabe tudo. Crê em Deus, crê no Senhor Jesus, acende uma vela para um santo, acende para outra, vai no centro de macumba, vai no centro espírita e vale tudo. Mas acredita em Deus. Ele crê em Deus. O diabo também crê, viu? Então, crer em Deus, ter Jesus como Senhor, não significa que é cristão. Outros confundem vida cristã com vida religiosa. É aquele cara que conhece toda a liturgia da missa ou do culto. É um cara que frequenta regularmente as reuniões, frequenta regularmente as missas, aos cultos, vai todo domingo, alguns vai no domingo e vai na quarta. Conhece toda a liturgia, sabe a hora de levantar a mão, sabe a hora de baixar a mão, sabe a hora de ficar em pé, sabe a hora de se sentar, sabe a hora de se ajoelhar, sabe a hora de louvar, sabe a hora de dizer aleluia, glória a Deus, sabe tudo isso. Mas é só religioso. Conhece apenas a liturgia, dá amém a tudo, mas é só religioso. Tem muita gente assim. Parece, mas não é. A gente chega na igreja, olha, vê que cristão, às vezes não. Sabe tudo, mas não é bem assim. Outros confundem ser cristão porque a pessoa conhece bem a Bíblia, conhece a palavra, dá aula de Bíblia, é professor de Bíblia, conhece onde estão todos os versículos mais importantes, já leu a Bíblia diversas vezes, conhece decorado todos os principais versículos onde se constrói a doutrina cristã, conhece tudo, sabe tudo da Bíblia, discute a Bíblia, sabe a Bíblia, briga com a Bíblia, tudo ele está na Bíblia, você não sabe, ainda tem assim, você não conhece. Fique calado que você não conhece, vai estudar. Ah, você não sabe não, você não conhece a Bíblia não vai ser salvo não. Ah, você já leu a Bíblia toda? Não, não li ainda não, então você não é salvo não. Tem assim, tem gente assim. Aí ele vem com todos os versículos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí diz onde está. Só tem um caminho para Deus, que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E diz onde está. E discute, e briga e sabe tudo. Todos os assuntos de Bíblia ele conhece. Discute sobre batismo, sobre céu, sobre inferno. Muita água, pouca água. Vinho ou suco de uva. Aí briga por tudo, rompe com tudo. Parece um cristão, mas não é. Tem todo o trejeito, mas não é. E tem aquele também que tem a caricatura do cristão. É o trejeito. Ele se veste como um cristão. Põe uma Bíblia debaixo do braço, um palitozinho, sai por aí assim, ó. Um cara de... Parece, tem todo o cara olha assim na rua, vê que cristão. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Ele sabe o que pode comer, o que não pode comer, não pode tocar, não pode subir, não pode andar, não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, você vai para o inferno, isso é coisa de Satanás. E começa a espiritualizar tudo, tem todo o jeitão. É um cara às vezes reto, direito, vida íntegra. Um cara sério, é direito, é correto.
é civilizado, tem tudo isso. Mas o cristão vai além. A Europa é extremamente civilizada. Totalmente, é um povo educado, civilizado. Mas o cristão, ele anda a segunda milha, ele anda a terceira milha, ele anda a quarta milha. O civilizado para até onde o direito dele chega. Até aqui você pode ir, daqui em diante eu lhe destruo. Tente pisar num pé de um civilizado para você ver o que acontece. Bem educado, um francês finíssimo, educado, pise no pé, dê um tranque sem querer para você ver. O civilizado perde o controle. O cristão, ele tem que andar a terceira, a quarta, a quinta milha. O cristão tem que dar a capa, a túnica, o sapato. O civilizado não dá, é só o que é justo ou não é justo, merece ou não merece. O civilizado para na justiça, porque ele não conhece a graça. A civilização, onde praticamente foi berço de todo o cristianismo, foi a Europa, hoje está seco de fé. Totalmente afastado da fé. Precisando hoje ser evangelizado. A gente precisa mandar para lá missionários. Mas são civilizados, são direitos, são corretos, mas não significa que é cristão. Pode não ser. Outros acreditam que ser vida cristã é um cara que quer ser generoso. Eu sou generoso, eu sou mão aberta, eu olho para os pobres, eu atendo os necessitados, eu não posso ver ninguém que eu estou disponível para o serviço, eu me disponho totalmente a minha vida a ser entregue ao serviço. Olho o menos favorecido e sinto a dor dele e me dedico a ele. E tem muita gente acreditando que servindo ao outro, ao próximo, com isso ele é cristão. Pode não ser. Tem milhões de ONGs aí, milhões de ONGs fazendo serviços lindíssimos, extremamente caridosos, extremamente generosos, de mãos estendidas, mas não são cristãos. Mas a gente às vezes confunde. E tem gente dentro da igreja que acredita que só vai ser cristão se você estiver servindo. E tem ainda aqueles que têm isso tudo. Acreditam em Deus. Acreditam no Senhor Jesus. Frequentam a igreja, conhecem o culto, conhecem a liturgia, sabe tudo sobre a Bíblia, conhece a palavra inteira, é íntegro, é reto, é direito, faz filantropia, faz tudo. Pode não ser. Pode não ser. Tem tudo para ser, mas parece não ser. Os fariseus eram assim. Se teve alguém que Jesus criticou, foram os fariseus. Você não vê hora nenhuma Jesus descendo a ripa em ninguém, a não ser no religioso. Conheciam a Torá, pregavam a Torá, tinham uma vida reta, direita, eram pessoas íntegras, eram pessoas exemplares, não comia, não tocava, conhecia toda a liturgia do culto, conhecia tudo, mas era raça de víboras. Eram sepulcro caiados. Porque ser cristão, queridos, não tem nada a ver com isso. Ser cristão é algo completamente diferente. Não significa que a gente anule tudo isso que eu falei. O cristão deve sim, mas não é um selo para ser cristão. O selo para ser cristão é nascer de novo. O selo para ser cristão é nascer da água e do Espírito. Quando Nicodemos chegou para Jesus e perguntou: e como é esse negócio? Como é que eu entro? Como é que eu ando com vocês? A Jesus ele disse o quê? É necessário nascer de novo. E Nicodemos, que era um homem inteligente, era um líder do Sinédrio, era um líder do tribunal religioso da época, conhecia tudo e disse: mas como é que eu vou nascer de novo? É preciso eu entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Não é isso que eu quero dizer, não. É espiritualmente, é nascer da água e do Espírito. O batismo de água significa batismo de arrependimento pregado por João Batista e receber o dom do Espírito Santo. É isso aí. Ser cristão, queridos, é se arrepender e ter o Espírito caminhando conosco. Quando isso acontece, as outras vão acontecer. O resto tudo acontece por consequência disso. Então, ser cristão é nascer de novo. É algo sobrenatural. Eu era de um jeito, nasci de outro. Eu morri e nasci novamente. Mas não é nascer fisicamente, não. É nascer espiritualmente. É nascer com o desejo de dizer assim: eu não quero ser o que eu era. Eu não quero mais ser aquele que morreu. Eu quero construir a partir de agora um caráter novo. Eu quero ser diferente. E aí o Espírito Santo começa a habitar.
E a pessoa vai começar a aprender a viver de um jeito diferente, fruto da graça de Deus. É a graça de Deus que diz, eu quero. Ele dá um toque. Ele diz, esse é meu. E aí nós somos regenerados, feitos de novo. E a partir de nascer de novo, a gente vai aprender a andar diferente. Como uma criança. Uma criança, quando nasce, ela não sabe andar. Ela tem que aprender a andar. Os cristãos, quando nascem, eles precisam aprender a andar. E vai crescendo em estatura à medida que caminha com quem? Com o seu mestre. Não é caminhar numa igreja, não é caminhar com um pastor, é caminhar com o seu mestre, que é o Senhor Jesus. E à medida que a gente vai caminhando com ele, vai sendo influenciado por ele. Os valores deles vão entrando em cada um de nós. E cada dia mais vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Porque nós somos influenciados por quem andamos perto. Eu não posso ser influenciado por alguém que eu ando longe. É por isso que é importante o cristão andar perto de Jesus. Porque quando eu ando perto dele, eu sou influenciado por ele, eu crio intimidade. E é na intimidade que gera mudança. A intimidade só acontece na proximidade. Intimidade não vai acontecer pela internet. Não tem a menor chance pelo Facebook. Não tem chance. A intimidade acontece quando eu ando próximo, quando eu trombo com Jesus, aí sim. Eu passo a ser íntimo dele. E é na intimidade que meus valores estão sendo trocados. Não dá para andar com Jesus pelo Facebook. Tem que andar muito perto. Deixar que ele vá tomando conta da gente. E nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Por isso que a gente chama cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. É aquele cara que foi andando tanto, foi mudando tanto. E as pessoas vão olhando para ele e vai dizendo, fulano mudou. Fulano está diferente. Fulano era assim, hoje age assim. Fulano está parecendo com Cristo. Ele é um pequeno Cristo. Ele é um cristão. É assim. As pessoas pensam que se torna um cristão de imediato. Não. Cristão é processo. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos 10 anos depois da morte e ressurreição de Cristo em Antioquia. Até lá eram só discípulos. O discípulo caminha, mas o cristão é a qualidade desse discípulo. Se eu for um discípulo que estou cada dia mais me parecendo com Jesus, aí eu me torno um cristão. Mas o cristão, ele tem que se tornando uma forma diferente. Ele vai sendo conformado ao Senhor Jesus, e as pessoas começam a olhar nele e dizer, tem algo diferente, ele está melhor. Perfeito não, mas ele está melhor. Ele era assim, já não é mais. É neste processo que a gente vai encaminhando com Jesus. E aí, só perto dele. E aí entram as práticas espirituais. Do mesmo jeito que para o meu corpo físico, eu ter saúde física, eu preciso de exercício físico, para que minha mente seja uma mente jovem, eu preciso fazer exercícios mentais. Espiritualmente eu preciso fazer exercício espiritual para andar perto de Deus. As práticas espirituais, os exercícios espirituais nos aproximam de Deus. E aí pode ser oração. A oração talvez seja a prática espiritual mais comum, onde a gente mais usa perto de Deus. Mas o estudo da palavra, jejum, tudo isso nos traz para perto de Deus. E quando eu estou perto dele, os valores dele, os princípios deles vão entrando em mim. E eu vou sendo transformado num processo que começou no dia que eu nasci de novo e só termina na glória. É esse processo de que eu vou sendo mudado. Mas eu tenho que andar perto. E aí, se você ora, você estuda a palavra, conhece a palavra, começa a entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida, o que Ele quer da sua vida. Você jejua, você faz silêncio. Silêncio e solitude são duas práticas espirituais fantásticas. O próprio Senhor Jesus fez muito disso. Ele se afastava do grupo, ficava isolado para orar, em silêncio. Eu tive agora, no mês de março, uma experiência fantástica de silêncio e solitude. Eu sou extremamente hiperativo. Eu tenho uma mente acelerada demais, então é difícil Então eu resolvi fazer um exercício de 5 dias, só em silêncio. Só e em silêncio. Michele dizia, ele vai ficar louco. Mas o Senhor falou demais no meu coração. Falou demais no meu coração. Talvez eu nunca tenha tido uma experiência
tão intensa com Deus, como eu tive desses 5 dias de solitude e silêncio. E é claro, lia a palavra de Deus, caminhava, andava, parava, lia, orava. E tive um tempo com Deus, contemplando o que Ele construiu. Isso nos leva mais perto de Deus. E o que Deus falava para mim era o seguinte: mude você, mude você, mude você, mude. Porque a gente tem mania de querer mudar o mundo. Principalmente nós pastores, acham que não é possível. O problema não está no outro, está em você, Jair. O problema não está no outro, é você que tem que mudar, é você que eu quero quebrar, desmontar. Dói, a gente tenta se esquivar, mas a gente cresce espiritualmente. Não adianta, se eu quero caminhar com Deus, eu tenho que andar perto dEle. E aí sim eu vou me tornando dia após dia um cristão. E um dia eu posso olhar para trás e dizer: eu já não sou o que eu era. Eu não sou mais o que eu era. Também pode olhar para frente e dizer: ainda falta muito. É essa jornada, é essa caminhada que a gente bota o retrovisor, olha para trás e diz: já não sou o que eu era. Mas quando olha para frente diz: ainda falta muito. Senhor, tem misericórdia de mim. E é nesse processo que nós vamos construindo esse caráter novo. A Bíblia diz que é dia após dia, de glória em glória, somos transformados para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas é um processo que vai todo dia sendo transformado de dentro para fora. É muito fácil mudar a fachada. É muito fácil botar uma máscara. Mas a transformação cristã não acontece fora. Até acontece, mas depois de acontecer dentro. Esse é o cristão. É aquele que se permite transformar por dentro. E vamos cada dia mais sendo transformados, nos tornando semelhantes a Jesus. E quanto mais cheio do Espírito Santo eu tiver, quanto mais encharcado de Deus eu tiver, mais eu vou resistir às tentações do mundo. O mundo está batendo na porta da gente. E cada dia mais os valores do mundo querem entrar no seio da igreja. Começando a pôr dúvida no povo de Deus. Começando a colocar interrogação: será que isso que a Bíblia diz é verdade mesmo? Será que a gente não tinha que trazer para hoje e contextualizar e dizer: não, isso aqui era para antigamente, hoje pode? E muitos estão acreditando nisso, porque o mundo está querendo entrar na igreja impondo os valores, impondo. Não dá, queridos, não dá, tem um preço. Bem-aventurados os perseguidos por causa de mim. Lógico que nós vamos ser perseguidos, porque nós temos que ter conceito, e nosso conceito é a palavra, somente a palavra. Não dá para ficar em cima do muro. É ela que nos norteia, com amor, com o braço sempre estendido para abraçar, para acolher, mas a verdade é uma só. Só tem uma verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. O que tiver fora dele é mentira. O que tiver fora dele é mentira. Se ele diz: eu sou a verdade, ele diz: nós somos. Ele diz: eu sou. Só tem uma. Não tem duas verdades. Não é assim que a gente começa a querer se adaptar e a se ajustar a um discurso moderno, contemporâneo, onde tudo é relativo e tudo pode. Não é assim, queridos. Talvez o mundo esteja pagando muito caro por ter feito tantas concessões aos valores do reino. Não percebe o quanto tem sido mais infeliz. O mundo está muito mais bonito por fora, mas muito mais doente por dentro. Nunca esteve tão bonito, nunca as pessoas prosperaram tanto, economicamente, em beleza, em estética, em plástica, em qualidade visual, de carro, em tudo a pessoa está mais bonita, mas por dentro está todo mundo doente. Vivemos uma sociedade doente. É só ir nas farmácias e ver o número de remédios psiquiátricos vendidos e os consultórios terapêuticos e psiquiátricos lotados. De crianças, jovens, adolescentes, adultos e velhos. Por fora, a sociedade está bonita. Por dentro está morrendo. Fruto de concessões a esta palavra. Fruto de deixar a palavra entrar. E dizer: não, eu até quero, mas não posso. Eu não devo ferir esta palavra. É assim. Porque nós somos cheios de apetites. E quem está cheio da palavra vai ter entendimento dessa palavra. E quanto mais profunda for a minha compreensão de Deus, mais convicção eu vou ter do pecado. Eu tenho convicção do pecado à medida que eu me aprofundo com Deus. Porque é o Espírito Santo que dá exatamente esta convicção do pecado que me leva ao arrependimento.
O pecado, a minha convicção do pecado é que me leva ao arrependimento. Se eu não tenho convicção, eu não me arrependo. Eu só me arrependo porque eu tenho convicção do pecado. É o Espírito Santo me beliscando e dizendo: olha aí, para. Mas esta mesma convicção, esta mesma compreensão de Deus me leva a descansar na graça também. Não é viver convicto do pecado e preso nele, mas eu tenho a convicção do pecado, mas eu descanso porque eu sou filho de um Deus amoroso, que me ama do jeito que eu sou, não quer que eu fique como eu estou, mas me ama do jeitinho que eu sou, e me aceita do jeitinho que eu sou. É assim. É esse Espírito, quando eu tenho entendimento dele, e vivo perto dele, que me belisca para me acusar do pecado, para que eu me arrependa. Mas é o mesmo Espírito que diz: Jair, descansa. Descansa. Deus te ama. Deus te ama. Não vou viver escravo disso, não. Deus te ama. É assim. E à medida que nós vamos caminhando, quanto mais a gente caminha com Deus, nós somos santificados. Porque o que eu fazia já não faço mais. O que eu fazia ontem eu não faço mais. Continuo errando todo dia. Todo dia. Mas eu tenho que ir melhorando. Cristão, queridos, é aqueles que se arrependem. Andar com Deus exige arrependimento, desejo de mudar. Você pode até não conseguir. Você pode até estar lutando para deixar alguma coisa que esteja ruim na sua vida. Mas você tem que ter o desejo. Não é ter cara de pau de dizer: eu sou assim mesmo, nasci assim, vou leribir, deixa a vida me levar, vou levando desse jeito. Como Deus, onde abunda o pecado, superabunda a graça, então eu estou por aí. Tá, não. A graça é para todos, mas a graça não é para tudo. Tem muita gente justificando tudo pela graça. Não é assim. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. É verdade, o perdão. E eu posso sair por aí pecando? O apóstolo Paulo diz: claro que não, cara de pau. Não é assim. Não é assim. É essa a vida do cristão. É o cara que se permite ser transformado de dentro para fora. De dentro para fora. Inicia quando eu vou nascer de novo. E vai terminar essa transformação quando eu estiver diante de Deus. Aí eu estou pronto, mas só lá. Até lá estamos todos num caminho. Até lá estamos todos numa jornada. Até lá estamos todos num processo de transformação que acontece todas as vezes que o Espírito me acusa e me belisca. Eu me arrependo e começo de novo. Zero o odômetro e vou andando. E vou construindo esse caráter novo. É assim. Por isso que a vida cristã não é um lugar onde a gente chega. Vida cristã é um jeito de como a gente caminha. É um jeito. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. É num caminho que a gente anda. É numa jornada. E nessa jornada nós somos aperfeiçoados pela ação do Espírito Santo. Transformados dia após dia. Porque se não houver isso, queridos, vai ser esse cara que vai estar aí, fazia milagre, frequentava tudo, ia para culto, e Jesus vai dizer: não te conheço. Porque tem que haver arrependimento, tem que haver melhora na vida. É o cara que vai chegar no céu, e aí Pedro vai abrir a porta lá e vai perguntar: quem é você? Se eu sou fulano. Você creu que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador? Creio. Você tem Deus como seu Pai? Tenho, pode entrar. Eu acho que não vai ser assim, não. Tem gente que pensa que vai ser assim. Eu acho que não. Eu acho que vai ser assim. Você tem Deus como seu Pai? Tenho. Você crê nele? Creio. Você crê que o sangue de Jesus foi vertido na cruz para lhe salvar? Creio. Depois disso ele vai perguntar assim: depois disso tudo, que tipo de gente você se tornou? Você se tornou o melhor pai? Você se tornou uma melhor mãe? Você se tornou o melhor patrão? Você se tornou o melhor empregado, um melhor vizinho, um melhor cunhado, um melhor sogro, um melhor... Você se tornou a pessoa melhor? Tornei. Pode entrar. Não, eu aceitei Jesus e tenho Deus como meu, mas sou o mesmo, porque eu não mudo. Vai ficar de fora. Se tem um sinal visível da presença do Espírito Santo na vida de um cidadão, é transformação. É nascer de novo, mas nascer para se tornar melhor. Nascer para ficar do mesmo jeito, não nasceu. É quebrar o vaso e fazer um vaso melhor. Não é apenas novo, é melhor. Perfeito? Não. Com problemas? Sim. Com dificuldades? Sim. Com furos? Sim. O pecado vai continuar existindo? Vai. Mas eu não posso me conformar.
eu não posso dizer é assim mesmo. Não é assim. Senhor, transforma. E essa mudança vai acontecendo. E essa igreja que começou a valorizar a liturgia e esqueceu a ação do Espírito, é essa igreja que está dando um testemunho que está aí. Queridos, eu conheço a igreja. Eu sei dos problemas que tem na igreja. Eu conheço todas as contradições que acontecem na igreja. Eu conheço todos os furos que tem na igreja. Mas ainda assim, é o lugar ideal para eu andar com minha família. Com todos esses problemas que a gente vê na igreja, a igreja ainda é um ambiente onde os filhos de muitos aqui estão ouvindo coisa boa. Porque lá fora a gente sabe o que é que está ouvindo. Antigamente o pecado entrava com dificuldade na casa da gente. Hoje é só ligar o computador que entra de tudo. Criança de 10 anos sabe muito mais do que vocês pais imaginam. Se eles não conhecem uma palavra, e tem pessoas se dedicando a essas crianças ali dentro, a mostrar um caminho, para onde vão esses jovens. E digo uma coisa, esses que estão aprendendo lá, podem até ter um tropeção, mas vão voltar, porque isso é garantia da palavra. É garantia da palavra. Há pouco tempo um irmão meu, muito querido, teve um filho com 18 anos envolvido com drogas. Mas conheceu a palavra, foi educado na igreja, caminhou com Deus e vivia com Deus. E eles chegavam chorando. É um irmão querido. Eu dizia, eu sei que está duro, eu sei que está difícil, mas descanse, meu irmão, porque essa palavra aqui, se for errada, a gente rasga. Esse menino vai voltar. Ele conhece a palavra, ele viu a palavra. Ele pode até se afastar dela, mas ele volta para o caminho. Foi dito e feito, foi 1 ano e meio de luta. Hoje o menino voltou a servir a Deus de forma intensa. Por que isso? Porque ele conheceu o Evangelho. Então, com todas as contradições, com todos os furos, com gente que a gente não gosta, eu sei que tem gente que olha aqui, fulano está aqui, ciclano está aqui, vou embora, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Porque se tem um lugar onde mais facilmente você vai encontrar pessoas que amam a Deus, é aqui, não é no Bar do Limão, não. É aqui, com todos os problemas, mas é aqui. É aqui onde você tendo um problema no seu casamento, uma crise no seu casamento, vai chegar para o irmão e ele vai dizer, vamos orar juntos, vamos trabalhar, vamos, conversa com o pastor, faz um ema, faz um encontro de casais. Se a gente conversa sobre isso no mundo, o que é que o cara diz? Larga, parte para outra. É assim. Aqui não, aqui a gente é desmantelado, mas é um ajudando o outro. Aqui todos nós somos carentes da glória de Deus, mas estamos uns com a mão estendida para os outros, porque aqui nós podemos ser o que a gente é. Lá fora não, a gente tem que usar o Facebook e construir uma personalidade falsa para ser aceito, para ser amado, para ser acolhido. Aqui não, tire a máscara e rasgue para o seu irmão e vamos construir novo, com saúde. É assim. Lá fora eu não posso, porque lá fora eu vou ser fraco. Lá fora ninguém me compra. Se eu for o que eu sou, ninguém me compra. Então é melhor eu fingir ser o que eu não sou. E quando o tempo passa, eu começo a acreditar que eu sou o que eu não sou e fico louco. Eu estou cansado de ver pessoas chegar junto de mim e dizer, pastor, eu já não sei mais quem eu sou. Eu minto tanto que eu já não sei mais quem eu sou. É assim. Então, queridos, que toda essa crise que a gente está vendo aí, que isso não afete a nossa fé. Ao contrário, quando a gente vê toda essa confusão aí de igrejas, a gente diz, eu vou me aproximar é da fonte. Eu vou me aproximar é da fonte. Eu quero estar mais perto de Deus, cheio do Espírito, e construir uma vida melhor para mim, para minha casa. E todos aqueles, aí sim, como aquele louvor, nós vamos poder brilhar a luz do Senhor. E as pessoas vão ver o Evangelho em mim, não pelo trejeito, mas como eu passei a viver. Aí eu sou um cristão. Então não vamos nos iludir com o que está aí. Que nós tenhamos isso na consciência. Que é aqui dentro da igreja, que ora a gente ajuda, ora a gente é ajudado. Ora a gente abençoa, ora a gente é abençoado. Ora a gente perdoa, ora a gente é perdoado. Ora a gente ama, ora a gente é amado. É assim. A diferença do cristão é que o Espírito habita nele. E a presença do Espírito transforma. Que a gente medite com essa palavra.
que a gente leve no coração e deixe gotejar. Não olhe a vida do outro, olhe a sua. Pare de olhar para a vida do outro. Pare. Definitivamente pare. Olhe para a sua. E a sua oração seja assim: Senhor, sonda-me. Senhor, quebranta-me. Senhor, transforma-me. E depois disso tudo, Senhor, usa-me. Que Deus abençoe. Vamos cantar um louvor.